Pelo que a gente viu até agora de Thor, Amor e Trovão, o Taika Waititi, que é o diretor, ele fez a lição de casa direitinho em relação aos quadrinhos, tá? Parecem ter cenas importantes vindo diretamente de lá, dos quadrinhos, e sendo assim, tem alguns elementos das HQs que precisam estar nesse filme para que esse filme seja totalmente épico. Vem comigo que eu vou mostrar quais são essas coisas, vamos lá! Hey, Nerdstrands, Peter aqui. Desde quando o Gorr, né, o Carniceiro dos Deuses, ele foi anunciado como vilão desse quarto filme do Thor, ficou claro que pelo menos uma HQ ia servir de inspiração pro Taika Waititi, que é uma HQ chamada simplesmente Thor, Deus do Trovão, onde o Gorr é apresentado. E aí, pelo que deu pra ver até agora nos trailers, é claro que tem muita coisa dessa HQ, mas tem alguns elementos, galera, que simplesmente não podem faltar, que vão fazer a galera pirar, enlouquecer no cinema. Eu sei que vão! E eu separei algumas dessas coisas pra mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Lógico, como é que eu vou fazer um vídeo sem separar nada disso? Fica nativa, vamos agora. Origem de Gorr. O Gorr definitivamente não é um vilão qualquer, vocês sabem disso. Já trouxe inclusive pra vocês aqui várias coisas sobre ele. E pra gente entender o tamanho da ameaça que ele representa, o filme precisa falar da origem dele. Explicar como é que ele se tornou o Carniceiro dos Deuses. Houve uma época em que o Gorr era um cara comum, né? Um pai de família, num planeta completamente desolado. E ele via que as pessoas rezavam pros deuses deles. E assim, a vida nunca melhorava, não adiantava. As pessoas estavam rezando, orando, enfim, e não melhorava nada. Um dia o Gorr teve a oportunidade de se encontrar com Deus, e isso só confirmou o que ele achava, que os deuses não estavam nem aí para os mortais. Ele roubou a espada desse deus e matou ele, né? Começando assim essa vida de carniceiro dos deuses, disposto a matar qualquer um, todos os deuses. Já que na visão dele, sabe, nenhum deus se importa com os mortais. A gente sabe que o próprio Thor, por exemplo, não é assim. Mas o Gorr simplesmente não se importa. É por isso que ele é quem ele é. Frigg, Elisif e Atli. Na HQ Deus do Trovão, a gente conhece Frigg, Elisif e Atli, tá? 3 deusas nórdicas que são essencialmente deusas do trovão, assim como Thor. Mais do que isso, ele conhece essas deusas depois de virar prisioneiro do Gorr. E elas são, na real, netas dele, do próprio Thor, no futuro. Ou seja, são novas deusas asgardianas. Uma coisa que o Sam tá precisando demais, né? Afinal, os Asgardianos foram praticamente eliminados pelo Thanos lá em Guerra Infinita. Precisa repovoar aquilo lá, isso que eu tô tentando dizer. As 3 netas do Thor, que são bem fortes, aliás, e viram aliadas dele na batalha contra o Gorr, seriam, pô, adições maravilhosas pra Thor Love and Thunder. O Sam acertaria demais se colocasse elas na história, além do fato de que são ótimas personagens, claro, né? Shadrach. Shadrach é um deus de outro universo, que é o último sobrevivente do panteão deles, panteão de deuses dele, tá? O Gorr passou a faca em todo mundo ali e só deixou ele vivo, por uma boa razão. Shadrach é um deus das bombas, ensinou o Gorr a fazer uma bomba que mataria todos os deuses de todos os universos. Panteões, realidade, não importa, o Gorr ia passar a ser herói em todo mundo com essa bomba. Antes de qualquer coisa, né, seria ótimo se Thor, Amor e Trovão trouxesse realmente vários deuses de vários panteões, né, pra gente conhecer todas essas coisas, esses universos de deuses, né? Até mesmo para mostrar o tamanho da ameaça que é um sujeito chamado Carniceiro de Deuses. Senão vai aparecer lá o Gorr, Carniceiro dos Deuses, e aí, ele tá matando quem? A gente precisa entender o poder das pessoas que ele tá matando, né? Até agora a gente tem confirmados a Best e o Zeus, que vai ser ninguém menos do que o Russell Crowe, né? Que tá até meio fanfarrão lá. Até quem acredite que o Khonshu, né, aquela divindade que protege o Cavaleiro da Lua, apareceu no filme. Mas o Shadrach é um que não pode faltar. Deveria estar lá. Bomba divina. E eu falei na bomba divina, né? Que é outro elemento de extrema importância na história do Gorr. São dos elementos que orbitam a história do Gorr. É basicamente isso mesmo. Uma bomba, um dispositivo, que ao explodir, mataria todo e qualquer deus existente. Seria o último golpe do Gorr para acabar com os deuses, que ele tanto despreza, né? Ele odeia esses deuses, por isso que ele quer acabar com essa bomba. Só que eu vou ser obrigado a te dar um spoiler da HQ, tá? O Thor consegue absorver essa bomba, impedir que ela explodisse. E ele faz isso segurando 2 martelos Mjolnir ao mesmo tempo. Já sabe onde é que isso pode chegar no CM, né? Sim, essa pode ser a grande cena, o grande momento desse filme. E mesmo com esse pequeno spoiler da HQ, eu vou te falar que eu adoraria ver isso acontecer, com certeza. Tem tudo pra ser uma das melhores cenas de todo o CM. E a melhor cena do Thor nos filmes da Marvel. Pessoa, ele segurando o martelo, de repente a Jane Foster... Vou parar por aqui, né? Rei Thor! A história da luta do Thor e o Gorr na HQ Deus do Trovão vai desde o início dessa rivalidade até o futuro. É uma linha temporal. Tanto que tem as netas do Thor que a gente viu agora há pouco, eu falei pra vocês. Nesse futuro a gente tem o Rei Thor. King Thor, que é o Thor assumindo o comando de Asgard, sendo o último sobrevivente
dos deuses de Asgard, e com algumas características de Odin. Ele até perdeu um olho, só pra você ter noção, fica bem parecido com Odin. Seria muito legal ver uma adaptação desse rei Thor. Mesmo que fosse, né, no caso do Semi, um Thor de outra realidade, sabe, de outro universo. Agora que o multiverso está completamente aberto, seria maneiro demais ver isso acontecer. Uma versão toda mágica, toda poderosa do Thor, pode ser justamente o que a gente precisa para derrotar o Gorr, caso o Thor e a Jane Foster não consigam dar conta do cara sozinhos. O que é bem provável, tá? Já que ele é bem apelão. Necroespada! Se vai ter Gorr, a gente espera muito que o Christian Bale apareça empunhando, né, a temida Necroespada, Necrosword, que hoje é uma das armas mais poderosas de todo o universo Marvel, ok? Não é no Semi não, tô falando nos quadrinhos. Ele é muito overpower. Essa espada estava em poder de um deus muito conhecido aqui de vocês. Eu já trouxe pra vocês várias vezes aqui, tá? Que é o Knu. E o Gorr, ele roubou a espada dele pra matar o cara. E passou a matar os outros deuses com ela. Mas a história da espada é bem mais antiga. Hoje a gente sabe, né, que essa espada pertenceu ao Knu, o deus do simbionte, que é uma divindade da escuridão, né, do vácuo. Uma escuridão anterior, inclusive, ao universo atual. A espada em si, a própria espada é um simbionte, galera. Rola um processo parecido com o do Venom a cada vez que alguém segura essa espada, empunha essa espada. E ela pode ser um gancho muito maneiro pra trazer de vez o próprio Venom pro Semi. Ou pensando alto, quem sabe, o próprio Knu. Ela tem uma ligação muito forte com o Knu. Não sei se o Semi vai adaptar dessa forma. Mas, galera, tem tudo a ver. Mas mesmo com esse background todo, essa é uma arma muito associada ao Gorr e todo mundo espera que ela apareça sendo usada por ele. Galactus! Sim, uma coisa que ninguém tá lembrando é que Thor, Amor e Trovão pode sim ser a estreia do Galactus no CM. Tem base nos quadrinhos pra isso, galera. Vamos lá. Nessa mesma série, tá, Deus do Trovão, tem uma história que se passa no futuro, com o Rei Thor, tá? E a Terra é um planeta deserto, que uma versão mais antiga e poderosa do Galactus quer devorar. Apesar de estar deserta, a Terra ainda é a Midgard do Thor, concorda? Aquele reino Midgard pro Thor. E ele vai proteger o planeta usando, inclusive, a Necroespada do Gorr para isso. Quando ele usa a espada, rola a simbiose. E a gente conhece o Necrothor. É uma versão bem única do Deus Trovão e eu acho bem difícil que apareça nesse filme. Mas o Galactus, sei lá, talvez numa cena pós-crédito, seria um jeito perfeito de terminar o filme. E até deixar os fãs, pô, seriam completamente malucos, hypados. Galera, falando sério, tomara que isso aconteça. Agora eu quero saber de você, de tudo que eu falei aqui, o que você mais tá afim que aconteça? Será que é o Galactus? Eu queria muito que acontecesse. Mas você, o que mais você quer que aconteça das coisas que eu falei nesse filme? Não sai daqui sem tocar aqui pra sua inscrição. Faz isso agora, toca aqui, vai. Tá tocando? Beleza. Então se inscreve aqui agora, você que tá inscrito, você que tocou aqui agora, ativa o sininho, aqui embaixo, ó, sininho, notificação. Com isso, você tá totalmente ligado agora no que acontece na cultura pop. Você não vai ficar por fora de nada. Valeu, galera! Fui!